Então, esse é um simulador WMS, tá? Que eu coloquei, que eu desenvolvi para a gente aplicar dentro das nossas aulas. E aqui, de início, já temos aqui a etapa de login. Então, cada operador ele vai ter o seu login. Então, por ser um sistema muito sigiloso, que tem informações importantes, a empresa, como critério aí até mesmo de compliance, ela vai dar um login para esse operador para que ele possa ter acesso. No caso aqui, eu coloquei somente o meu nome, tá? Então, o login, vou colocar o exemplo aqui, o meu nome, e o turno que eu vou iniciar, se é amanhã, se é tarde ou se é noite. E aqui de cara eu já vou ter um painel, tá? O primeiro painel de um sistema WMS simulado, tá? Interessante que eu coloquei algumas ferramentas aqui na lateral, como, por exemplo, a ferramenta de ponto de ressuprimento, a ferramenta de cálculo de lead time e a ferramenta de paletização. Lembra da aula que nós tivemos sobre paletização, aquele cálculo todo? Foi necessário aprender para depois a gente utilizar uma ferramenta que facilita essa função, esse cálculo, com muito mais propriedade. Por exemplo, o que seria ponto de ressuprimento? Seria a demanda, por exemplo. Eu tenho aqui uma demanda de 100 itens por dia. Eu vendo 100 itens por dia. Então, vai ser a quantidade de item por dia, pela demanda, né? Lead time, eu ainda não sei, porque eu preciso calcular aqui com base a minha entrega. E o estoque de segurança, vou colocar aqui 500 unidades. Vou botar 200 unidades, que é meu estoque de segurança. Vamos imaginar aqui que meu pedido ele demora cerca de uma semana para ser entregue, tá? Você olha lá, vai dentro do próprio sistema, vai te dar a quantidade de dias que cada produto vai ser entregue. Isso é muito interessante. Então, primeiro, vamos imaginar que o pedido foi criado hoje, ó, dia 10, e meu cliente recebeu dia 17. O meu lead time vai ser de 7 dias. Então, vou colocar aqui 7 dias. E vou calcular o meu ponto de ressuprimento. Então, ele já te dá aqui 900 unidades que você vai necessitar em um período de 7 dias com a demanda de 100 produtos diários. Então, com base nesse número, eu já consigo programar o meu próximo pedido, tá? Meu próximo pedido de ressuprimento. E essa ferramenta, é claro, traz uma evolução muito eficaz aí para o operador. Eu coloquei também a paletização. A princípio, pessoal, nós estamos trabalhando, vamos imaginar que a nossa empresa só tenha 3 produtos, tá? O produto caixa de leite integral, o pacote de arroz 5 quilos e garrafa de óleo de soja. Esses 3 produtos, porque eu não quero complicar a vida de ninguém. Mas, se em determinado momento da aula a gente precisar trabalhar mais dentro desse sistema, eu coloquei aqui um catálogo, em que eu posso adicionar produtos com a sua variedade de preço, com a sua variedade de quilo e a data que chegou no meu estoque. Também as dimensões de comprimento, largura e altura e até uma imagem do produto. Tudo isso, é claro, para trazer uma função muito mais aproximada de um sistema WMS normal. Bem tranquilo essa etapa. Então, vamos imaginar o seguinte, tá? Aqui eu tenho minha calculadora de paletização diária, tá? Toda aquela parte de cálculo que a gente fazia, media o tamanho do pallet, pelo tamanho da caixa, fazia ali a divisão, não vai ser mais preciso com esse sistema. Porque aqui eu consigo fazer essa paletização com muito mais eficácia. Por exemplo, caixa de leite integral. Qual é a quantidade de caixas que eu vou vender? Vamos imaginar que eu vou receber a quantidade de itens de ressuprimento do meu estoque e eu preciso acondicionar essa mercadoria que vai chegar no meu estoque. Lembra da aula de recebimentos? A mercadoria está entrando no estoque. Você vai armazenar essa mercadoria. Você vai preparar uma área para que essa mercadoria possa ser armazenada. A gente faz o cálculo de paletização também. Então, com base nisso, nós temos 3 produtos. Esses 3 produtos, no meu catálogo, eu já tenho aqui, ó, o peso dele, o volume por metros cúbicos, tá?
cada um desses 3 produtos eu já tenho esses dados. Então, fica mais simples eu calcular a minha área necessária. Vamos imaginar aqui que eu preciso de 100 caixas de leite integral, mais 100 caixas, ou 100 unidades, perdão, de pacote de arroz e 100 garrafas de óleo de soja. Eu só venho aqui calcular que automaticamente ele me dá uma quantidade aproximada aí dessa minha necessidade. Deixa eu ver se é 100. Está em quantidade, está normal. Deixa eu colocar novamente, que eu achei um pallet pouco. Tá, ele deu aqui que um pallet, pallet padrão, tá? Pallet que ele é padrão, que ele é 1 metro por 1,20 m, é necessário para armazenar essa quantidade de itens. Tá levando em consideração as camadas, tá? Aquele cálculo que a gente faz de no máximo até 1,80 m de altura, que pode ter cerca de 6, 7 camadas em sobreposição. Então, aqui deu a área do chão ocupada, 1,20 m, né? 1,20 metros quadrados. Okay? Então, é um sistema bem interativo. Vamos, na prática, aqui realizar uma operação. Aqui também, o registro de controle de qualidade, como eu falei para vocês, está até nesse material aqui. Nesse material. Login e registro de controle de qualidade. Eu tenho o quê? Eu tenho o meu registro de controle. Então, eu tenho aqui o operador, que no meu caso sou eu quem estou operando, o ID do pedido que vai ser gerado, meu cliente, o meu produto, peso, valor declarado, tempo de entrega, observações, enfim, eu tenho várias lacunas a ser preenchido em relação ao meu controle de qualidade. Geralmente, quem faz essa etapa é um operador, é até mesmo um departamento de controle de qualidade, um fiscal, que vai fazer toda essa análise aqui de qualidade. Tá? Mas vamos lá ver esse sistema na prática. Eu posso vir utilizar 2 formas aqui, pessoal. Para a aula prática de vocês, nós vamos aqui ver pedidos. Por quê? Porque vamos simular o seguinte. Deixa eu só voltar aqui, porque ele vai gerar alguns pedidos. Eu vou marcar aqui. Vai demorar em torno de 10 segundos e já vai aparecer pedidos. Aqui, apareceu 3 pedidos. Vamos imaginar o seguinte. A cada 10 segundos, 20 segundos, vai aparecer pedidos no meu sistema. Esse sistema WMS, ele simula, por exemplo, uma compra em um e-commerce, uma compra em um software da empresa, em que esse WMS ele é responsável por fazer a separação. Então, ele vai pegar todos os dados referentes aos pedidos que foram gerados e, é claro, já fazer a etapa de separação. Então, por exemplo, o cliente comprou lá com o vendedor lançou o pedido, esse pedido vai aparecer no meu sistema WMS. Meu cliente comprou dentro de um site, né? E ele efetuou a compra, finalizou. Esse pedido desse meu cliente vai aparecer para mim, operador logístico de separação, de expedição, no meu sistema WMS. Então, note que enquanto eu estou falando, já se acumularam 17 pedidos em separação. É como se fosse realmente ali várias pessoas comprando e realizando aí a efetivação desses produtos, tá? Eu não vou eu não vou trabalhar dentro desses pedidos, porque 20 pedidos é um absurdo. Mas eu vou fazer uma simulação que a gente consiga aprender juntos. Então, em vez de eu vir em pedidos, tá? Eu vou aqui em catálogo. Vamos imaginar que, por exemplo, a Ana ela entra ali na loja e fala assim: olha, eu sou uma revendedora, eu tenho uma empresa, tá? Eu tenho uma empresa de atacado e eu quero comprar 100 unidades desse produto, que é leite. Eu vou gerar esse pedido de forma manual. Então, aqui, ó, criar pedido. Vou escolher os 3 pedidos que estão no meu catálogo, tá? É claro que eu posso criar aqui um novo produto, colocar todos os meus dados, a gente vai
trabalhar muito com essa etapa aqui, mas eu vou aqui em criar e utilizar os que já estão no meu catálogo. Vou escolher um aqui, caixa de leite, vou colocar somente 5 unidades, confirmar. Aqui já aparece de forma simulada um possível cliente, que seria a distribuidora ABC. Se nós trabalhamos com 3 produtos, que é caixa de leite, pacote de arroz, garrafa de óleo, a gente tem que imaginar que somos um grande fabricante, uma grande empresa de manufatura desses 3 produtos, tá? E quem vai comprar da nossa empresa vai ser distribuidores. Então, a distribuidora ABC, ela comprou. Aqui nós colocamos o endereço e o estado que esse cliente faz parte. Vou colocar aqui Tocantins mesmo e vou botar um endereço qualquer aqui. Avenida Goiás, Gurupi. É o endereço do meu cliente. Lembrando que o nosso ponto de partida vai ser a nossa localização. Até isso eu coloquei para a gente simular de forma mais eficiente. Então, eu coloquei aqui 5 pacotes, 5 caixas de leite e vou gerar pedido. Tá? Ele já apareceu aqui para mim. Eu vou marcar ele bem bonitinho e vou iniciar a separação para entrega. Aqui já apareceu os meus 5 produtos. Então, aqui já inicia o que a gente já consegue identificar aqui nesse sistema WMS. Conseguimos identificar a criação de um pedido, o cliente pede ele, compra, solicita. Conseguimos identificar já o processo de separação, que já aparece aqui, ó, os produtos para serem bipados, coletados. A palavra mais técnica é coletar. Mas a gente não vai bipar esses produtos, porque eu coloquei também a opção de só você clicar em cima dele, ele já vai ser identificado e coletado. Ok? Até aqui tranquilo, pessoal? Vocês estão acompanhando, né? É um processo. Pode colocar tarde. Colocar todos os meus dados, a gente vai trabalhar muito com essa etapa aqui, mas eu vou aqui em criar e utilizar os que já estão no meu catálogo. Vou escolher um aqui, caixa de leite, vou colocar somente 5 unidades, confirmar. Aqui já aparece de forma simulada um possível cliente, que seria a distribuidora ABC. Se nós trabalhamos com 3 produtos, que é caixa de leite, pacote de arroz, garrafa de óleo, a gente tem que imaginar que somos um grande fabricante, uma grande empresa de manufatura desses 3 produtos, tá? E quem vai comprar da nossa empresa vai ser distribuidores. Então, a distribuidora ABC, ela comprou. Aqui nós colocamos o endereço e o estado que esse cliente faz parte. Vou colocar aqui Tocantins mesmo e vou botar um endereço qualquer aqui. Avenida Goiás, Gurupi. É o endereço do meu cliente. Lembrando que o nosso ponto de partida vai ser a nossa localização. Até isso eu coloquei para a gente simular de forma mais eficiente. Então, eu coloquei aqui 5 pacotes, 5 caixas de leite e vou gerar pedido. Tá? Ele já apareceu aqui para mim. Eu vou marcar ele bem bonitinho e vou iniciar a separação para entrega. Aqui já apareceu os meus 5 produtos. Então, aqui já inicia o que a gente já consegue identificar aqui nesse sistema WMS. Conseguimos identificar a criação de um pedido, o cliente pede ele, compra, solicita. Conseguimos identificar já o processo de separação, que já aparece aqui, ó, os produtos para serem bipados, coletados. A palavra mais técnica é coletar. Mas a gente não vai bipar esses produtos, porque eu coloquei também a opção de só você clicar em cima dele, ele já vai ser identificado e coletado. Ok? Até aqui tranquilo, pessoal? Vocês estão acompanhando, né? É um processo. Pode colocar tarde.
Então, aqui eu fiz eu fiz a coleta de todos os itens e aqui aparece a opção para mim finalizar a separação e gerar um romaneio. Então, na aula anterior, eu passei essa atividade, uma atividade nesse conceito, você gerar um romaneio, falar um pouco de tecnologia. E aqui, basicamente, já responde dentro dos critérios apresentados, que vocês irão apresentar ainda, que seria aí uma solução para uma empresa, tá? Um sistema WMS é uma ótima solução para uma empresa que está tendo problemas na sua separação, na sua expedição. Então, aqui para mim já gera um romaneio com a quantidade de produtos, tá? O peso, e também posteriormente a gente vai ver o valor. Aqui eu tenho três opções. Eu tenho uma opção de imprimir pedido, eu tenho a opção de imprimir um romaneio, que é esse documento, e tenho já a próxima opção, que é planejar a minha rota. Como o meu cliente já é um cliente cadastrado dentro do meu sistema, já é um cliente fiel, eu vou já ir planejar a rota. E aqui, ele vai pedir a minha localização. Olha só que interessante. Como ele tá, esse sistema de aprendizado nosso, ele está em fase de teste, ele deu aqui uma localização que o meu cliente está lá no Pará. A minha saída, deixa eu ver se está aparecendo o mapa aí, né? A minha saída é de Gurupi, então se a gente dá um zoom aqui, ó, vai ser o nosso ponto de saída, que é o meu armazém, aqui Gurupi, e meu cliente está lá no Pará. A quantidade de km que foi calculada aqui foi em torno de 823 km. Lembrando que a gente fez a simulação que o cliente vai levar somente 5 litros, 5 unidades de leite integral. E vou aqui calcular e conferir frete. Olha só que interessante. Ele me dá o valor dos produtos, que é de R$ 27,50, me dá o peso total, me dá a distância da rota percorrida, que é 823 km, e me dá o custo de frete. Olha só que absurdo de custo de frete simulado, é claro, né? Então, basicamente, para esse cliente ter um resultado mais eficaz, ele teria que comprar uma quantidade enorme, porque é considerado também a distância. Então, aqui eu tenho um custo de frete e tenho um custo de ICMS. Aqui está zerado. Talvez na tabela, eu não li a tabela por completo, eu não sei qual é a taxa de ICMS do estado do Tocantins para o estado do Pará, eu não sei se o Pará ele cobra, mas aqui saiu zerado, tá? É uma informação que a gente pode pesquisar e fazer esse cálculo com base em um valor do produto. Mas aqui apareceu zerado o ICMS, tá? E que ele pergunta, ó, tá tudo ok? Aqui estão os seus itens, aqui está o seu cliente, tudo mais. E eu vou aqui despachar veículo para entrega. Ao lado vai aparecer o histórico de evento. Olha, veículo saiu para entrega. Caminhão carregando no armazém. Então vai aparecer para mim todos o histórico de movimentação desse caminhão até sua entrega no seu destino final. Então tá ali, ó, tá no dia 10/7, eu tenho uma data também, é importante, caminhão carregado. E aqui ele começa a movimentação, tá? Uma movimentação simulada aí até o meu cliente final. Então, isso traz claramente um maior controle em relação a essas vendas. Se aqui eu tivesse feito... Aí que ele deu... Se aqui eu tivesse colocado vários pontos de vendas, ou seja, vários clientes, melhor dizendo, esse mapa estaria todo em vermelho, que aí ia ter todo o processo de roteirização. Quem é o endereço mais próximo? E o sistema iria fazer a roteirização de cada cliente, tá? Então, como no caso aqui eu coloquei somente um, ele apareceu aqui somente com um cliente que está lá no Pará. Já deu aqui, já finalizou. E aqui eu tenho a etapa de coletar a assinatura do entregador. Então, toda vez que eu finalizar uma entrega, eu vou fazer a coleta, né,
Aqui simula que o próprio motorista faz aí a coleta de quem recebeu a mercadoria. Então, aqui eu posso colocar minha assinatura e baixar o produto. Então, basicamente, esse sistema ele vai nos trazer, tá, essa didática, vai nos trazer essa realidade, uma realidade simulada de como de fato acontece dentro de um sistema WMS. É o propagatório em que vocês vão criar um pedido aqui, ó. Como que é a atividade na prática? Vocês vão vir aqui nessa etapa inicial, vão enviar pedidos, tá? Ele vai gerar, fica a critério de vocês, quantos pedidos vocês querem. Então, se apareceu ali um, eu já vou marcar aqui e iniciar a separação. Vocês vão fazer a leitura, a coleta desse pedido, essa atividade proposta, tá? E vocês vão depois preencher esse relatório final de operação. Por exemplo, o nome, deixa eu voltar para que todos possam enxergar, assim também os que estão no online. Cadê? Vocês vão preencher o nome do operador, que no caso é o seu nome, o turno iniciado, a data de início da separação, a data final, vocês podem pegar o relógio, ver na horas, a data que vocês iniciaram, a data do término, a hora do término também, o resumo da carga e da rota, por exemplo, vocês vão colocar os produtos que foram coletados, os produtos que foram enviados, a quantidade de DKM percorrido, tudo isso vai estar dentro do sistema, tá? A quantidade de clientes que foram faturados, vocês vão colocar nesse resumo de carga. O que você fez? Quais foram os clientes que vocês atenderam? Quantidade de KM que foram percorridos até a entrega a cada um dos seus clientes. Vocês vão colocar um resumo da carga. Dentro desse campo de informação, vocês vão colocar aí os clientes, destino, tudo mais. Vão preencher todo esse relatório do que vocês realizaram durante a operação. Valor total dos produtos. Então, eu sugiro, eu recomendo que ao... Tem uma história. Hã? Deixa eu compartilhar aqui. Eu recomendo que vocês realizem essa atividade fazendo as etapas. Por exemplo, aqui, eu estou na etapa de separação. Após sinalizar, vai gerar um romaneio. Peguem todos os itens que foram coletados, clientes, e colocam aqui na informação do relatório. Porque essa é a didática, essa é a intenção. Que em cada campo, que em cada procedimento, vocês preencham um relatório. E no final, vocês vão assinar bonitinho aí o relatório, colocar o nome de vocês e fazer a entrega do que aconteceu durante o seu período de turno. Você, como um operador de WMS, um operador logístico, vai relatar quantidade de cliente atendido, quantidade de produtos vendidos, quantidade de KMs que percorreu, quantidade de vendas, tudo isso dentro do seu relatório bonitinho, conforme esse modelo que está disponível para vocês. Eu recomendo fielmente que vocês não deixem que o sistema gere mais do que 5 clientes, porque vai demorar demais para vocês coletar todos esses itens aí. Aqui em Envie Pedidos, ele vai gerar automaticamente. Até 3, 4, dá para você trabalhar tranquilamente. Passou disso, você vai ficar a tarde todinha coletando pedidos. Ok? Pessoal, alguma dúvida?
Isso, atividade você pode iniciar ela amanhã, vai ser de reposição da aula de amanhã que não vai ter. Fala, Gustavo. Eu estou aqui hoje para apresentar um plano de ação para preparação e conferência a provas totais. Eu sou a Daniela, representante da CMC. Esqueci de botar aqui que está postado. Né? Desculpa, não estou preparada. Pode passar. Consultora de melhoria contínua. Aí eu trouxe aqui um fluxograma para separação e conferência, que a gente pode preparar. A gente começa com o recebimento do pedido, depois a geração automática do comandeiro do sistema ERP, a definição da rota utilizada para separação, a coleta com scanner, depois a conferência séria do QR Code, a embalagem com etiqueta de rastreio e de expedição e registro do leitura final do pedido e a atualização em tempo real para os clientes. Esse sistema, a gente escolheu o ERP por ele facilitar a logística dentro da empresa, ele otimiza o tempo. Aqui a gente tem um exemplo do nosso comandeiro. Aqui a gente tem o código do produto, a descrição, a quantidade. A quantidade e aqui a localização onde fica, que facilita para o separador. Aqui eu coloquei um exemplo de foto da cadeira, do nosso monitor, do notebook e o preparo do mouse. Alguns possíveis erros e os procedimentos padrões operacionais, que são mais conhecidos como POP. Um possível erro. Item verificado no estoque. Com o nosso POP, o que a gente vai fazer? O separador ele sinaliza no sistema, encaminha o item à área de devolução e solicita um novo item. Outro possível erro seria a falha no scanner. A sugestão do POP é a comunicação imediata ao e-mail gestor e o registro manual no formulário. E outro possível erro seria a falta do item na localização indicada. No POP, é indicado que tem que ser feita a verificação de localizações próximas, atualização do inventário e sinalização para reposição urgente. Com a implementação desse sistema, o Enterprise Resource Planning, mais conhecido como ERP, é esperado alguns processos agilizados e uma redução de erros. O ERP vai ajudar a gerar um manejo automaticamente, controlar o estoque no tempo real, rastrear pedidos e evitar erros na separação e conferência de expedição. E agrega a empresa, visto que traz otimização de renda e serviço. Tem tudo certo. Cada símbolo que eu coloquei, a gente tem. Se voltar lá no fluxograma, não tinha nem aqueles símbolos lá. Eu fiquei montando, por isso eu demorei. Parabéns, parabéns. Por isso. A SAP, como consultora de melhoria contínua, nossa equipe foi contratada para criar e apresentar um plano de ação para a separação e conferência a provas de pares. Para a nova linha de produtos de alto valor da menor valor. O objetivo é desenhar um processo completo que garante 100% de acerto nos pedidos. Aí a primeira parte para fazer um fluxograma. A gente tem um fluxograma sobre recebimento de pedido do RP ou plataforma e-commerce, depois geração do home e-mail, manejo, RP, RP, que é vídeo, qualquer coisa. Depois vai para a rota de separação chamada por algoritmo de localização e deslocamento. Depois a coleta de instante, e tudo código de base, cada item. Depois vai para a conferência. Conferência será um tipo post, o que outro colaborador escrevia sem embalagem, passada por kit, placa com código único. E a expressão de final com o code e registro de código. Depois você tem que preparar isso para o modelo, né? Aí eu trouxe o significado do modelo, que é um documento para facilitar, para acreditar erros, resolver o descarregamento, muitas outras coisas. Lembrando que ele não serve como nota fiscal. E aqui o exemplo do modelo, né? Coloquei a data de emissão, destinatário, responsável pela conferência, responsável pela separação, a transportadora, os três itens que quatro, né, que foi selecionado, o notebook, o monitor, o teclado e a cadeira. Aí aqui também tem a identificação do produto,
O pedido que, se eu não me engano, o professor pediu para nós, tipo um código, né? E o QR Code, ele gera automaticamente quando o ponto de e-mail ele é impresso. Ele está sendo também. Aí ele pediu na 3D o nome, que aí eu coloquei o erro 1, que é identificado no estoque. Caso isso aconteça, né? O procedimento é isolar o identificado, escanear e reportar via sistema como tipo de verificado, comunicar imediatamente o tipo de reposição da qualidade, verificar se há estoque em reserva, se sim, continuar a separação. E se não houver, esperar o atendimento automático para redefinir prazo ou substituição. E o segundo erro é o sistema de espera fora do ar. O procedimento é comunicado imediatamente, utilizar uma maneira impressa com checagem dupla manual, comunicar imediatamente, utilizar uma maneira impressa com checagem dupla manual. O segundo operador deve realizar a conferência cruzada e todos os períodos separados neste período devem passar por expressão antes da expedição. E o representante é alternativo em estoque. O procedimento é registrar o sistema SKU, faltando dispositivo de falta em estoque, imediatamente formar a área de reposição, né, conferir se há kit parcial disponível, e o cliente é notificado no sistema para decidir entre aguardar a chegada de chegar, né, parcial ou cancelamento com reembolso parcial ou total. E aqui está, né, os resultados esperados. A gente, de 30%, a gente reduz para 1%. A digitação completa do processo, né, caso você não clique, a gente pode poder para crédito, passar o sistema. Para o controle e agilidade no manuseio de itens de alto valor. Aumento da confiança do cliente é igual a aumento do manuseio dele. E finalizado, parabéns.